Meio ambiente traz para a gente o seguinte: complete a frase. Aqui tem uma lacuna para ser preenchida, você vai colocar uma dessas palavras aqui dentro. Perceba que ele abriu aspas e deve ter fechado. De onde que ele fechou aspas? Não fechou, deveria ter fechado aspas aqui, ó. Para a gente saber que isso foi copiado do manual de estudos, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Vários gases expelidos pelos motores dos automóveis são prejudiciais à saúde. Beleza? Todos nós sabemos disso. Além do monóxido de carbono, que é um desses gases, o dióxido de enxofre, que é outro gás, formado pela queima de combustíveis, é o natural componente da chuva ácida? Não, não é natural, né? Se ele é poluente, ele não pode ser natural, não pode ser da natureza, então está fora. É o único componente, você está falando que além de um tem o outro, não é o único, tem mais de um, então também está fora. Por dedução a gente já elimina, né? Pode ser o principal, pode ser o maior. Qual que é a diferença entre principal e maior? Maior que é em maior quantidade, principal é aquele que mais incide, tem mais incidência na formação de chuva ácida. E a resposta é: dióxido de enxofre é o principal componente da chuva ácida. Anotou aí? Beleza. Questões sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: com algumas exceções permitidas por lei, a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida em nível de pressão sonora. Esse pressão aqui é volume, tá? Vamos entender como volume. Volume sonoro. E quando fala aqui equipamento que produza som, ele está se referindo ao som automotivo. Porque a buzina, alarme e outros dispositivos do veículo têm uma regulamentação específica, tá? Então falou equipamento que produza som é equipamento de som. O som que você coloca no seu carro para ouvir música, beleza? Há tempos atrás, existia bastante tempo na verdade, existia um limite tolerável. Hoje, na atual legislação, o que vale é isso aqui, ó. Não audível pelo lado externo do veículo, tá? Então aqui, ó, só será permitida em nível de pressão sonora não audível pelo lado externo do veículo. Como assim, professor? Então quer dizer que se eu colocar um som no meu carro e o policial que está na calçada lá do lado de fora ouvir o som desse carro, eu já posso ser multado? Pode sim, exatamente. Poxa, mas eu vejo tanta gente andando com aquele pancadão no carro. Pois é, mas é infração de trânsito, pode ser multado, tá? Não tem mais esse lance aqui de 120, 100 decibéis, 90 decibéis. Há muitos anos atrás existia isso. Mas, se eu não me engano, desde 2016 que isso mudou, tá? Hoje o som não pode ser ouvido pelo lado externo. E quando aqui fala com algumas exceções permitidas por lei, é porque, obviamente, você vai ver aí um veículo que faz propaganda publicitária com a caixa de som em cima do carro ali, fazendo barulho, mas ali tá ok, tá permitido, que entra nessas exceções aqui, tá? Então, questão e com resposta, letra C. Meio ambiente, e traz aí o CONAMA. CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Chatinho de guardar isso, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA e as agências ambientais dos estados e dos municípios, perceba que o CONAMA é nacional, ó, Conselho Nacional, o NA é de nacional, Brasil. E aqui ainda trouxe agências ambientais dos estados, se é de São Paulo, se é de Goiás, se é de Minas, se é do Rio, se é do Rio Grande do Sul, se é do Amazonas, de onde você é? Dos estados e dos municípios. Todos eles têm como prioridades, na verdade eu tiraria esse S, colocaria como prioridade, talvez? Não, até que aqui tem dois, né? A defesa da saúde e do meio ambiente. Sim, são prioridades. Na verdade, a prioridade aqui é a defesa, né? Do que não seria plural. A defesa, então, realmente seria prioridade e não prioridades. Mas é só para fins aqui da boa interpretação da língua portuguesa. Mas vale, aqui está ok. O CONAMA, as agências dos estados e dos municípios, agências ambientais, tá? Tem sim como prioridade a defesa da saúde e do meio ambiente. Teriam também como prioridade a conservação das estradas? Não, não é função, não é prioridade de órgãos ambientais cuidar de conservação de estrada,
Tá? Se alguém, porventura, precisar de fazer uma estrada, vai até consultar os órgãos ambientais, porque normalmente precisa fazer ali um desmatamento de vegetação, de área florestada, né? Precisa de fazer cortes em encostas, em terrenos, aí o meio ambiente precisa ser consultado, se dá uma licença. Mas não é ele, ou não são eles, os órgãos ambientais, que vão cuidar de conservar estradas, não. Tá? Aí vai ser o DR, vai ser o DENIT, ou seja, lá o órgão que tiver circunscrição sobre a via. Letra C diz, orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas? Não. Quem vai cuidar disso aqui é o órgão de trânsito do município, não são agências ambientais, não. Fiscalização da produção de veículos? Não, também não é função de órgãos ambientais fiscalizar a produção de veículos. Está fora, ficamos mesmo com a letra A. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Meio ambiente. E traz aí o CONAMA. CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Chatinho de guardar isso, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA e as agências ambientais dos estados e dos municípios, perceba que o CONAMA é nacional, ó, Conselho Nacional, o NA é de Nacional, Brasil. E aqui ainda trouxe agências ambientais dos estados, se é de São Paulo, se é de Goiás, se é de Minas, se é do Rio, se é do Rio Grande do Sul, se é do Amazonas, de onde você é, dos estados e dos municípios. Todos eles têm como prioridades, na verdade eu tiraria esse S, colocaria como prioridade, talvez? Não, até que aqui tem dois, né? A defesa da saúde e do meio ambiente. Sim, são prioridades. Na verdade, a prioridade aqui é a defesa, né? Do que não seria plural. A defesa, então, realmente seria prioridade e não prioridades. Mas é só para fins aqui da boa interpretação da língua portuguesa. Mas vale, aqui está ok. O CONAMA, as agências dos estados e dos municípios, agências ambientais, tá? Tem sim como prioridade a defesa da saúde e do meio ambiente. Teriam também como prioridade a conservação das estradas? Não é função, não é prioridade de órgãos ambientais cuidar de conservação de estrada. Tá? Se alguém, porventura, precisar de fazer uma estrada, vai até consultar os órgãos ambientais, porque normalmente precisa fazer ali um desmatamento de vegetação, de área florestada, né? Precisa de fazer cortes em encostas, em terrenos, aí o meio ambiente precisa ser consultado, se dá uma licença. Mas não é ele, ou não são eles, os órgãos ambientais, que vão cuidar de conservar estradas, não. Tá? Aí vai ser o DR, vai ser o DENIT, ou seja, lá o órgão que tiver circunscrição sobre a via. Letra C diz, orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas? Não. Quem vai cuidar disso aqui é o órgão de trânsito do município, não são agências ambientais, não. Fiscalização da produção de veículos? Não, também não é função de órgãos ambientais fiscalizar a produção de veículos. Está fora, ficamos mesmo com a letra A. Questão sobre meio ambiente, que diz o seguinte, poluição ambiental é a alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos e resíduos químicos resultantes de atos da atividade humana. Exatamente, o ser humano agindo na natureza, ele produz isso aqui, ó, subprodutos e resíduos químicos. A sua principal consequência é o aumento da produtividade industrial. Veja bem, o aumento da produtividade industrial não é a consequência, é a origem. Justamente por aumentar a produtividade industrial é que acontece a poluição ambiental. Então, ela não é a consequência, ela é a origem, o motivo dessa poluição acontecer. Eu estou buscando aqui a consequência. O que vai acontecer havendo tanta poluição ambiental? É isso que eu quero, a consequência, o que vai acontecer? Então, não é aqui. Vai acontecer, então, a degradação da natureza? Sim, claro, poluição ambiental degrada a natureza, o que é natural. Certamente vai ser essa a resposta.
A consequência dela são benefícios aos rios e mares? Como é que poluição ambiental pode trazer benefícios para rios e mares? Absolutamente, essa aqui tem que ser eliminada, né? Ou seria então melhoria dos seres humanos? Não é nem para os seres humanos, é dos seres humanos. Quer dizer que o ser humano melhora quando acontece poluição ambiental? Claro que não, né, gente? A letra B é a resposta. A consequência dessa poluição ambiental é a degradação da natureza. Letra B de bola. Questão de primeiros socorros. Na ocorrência de sangramento abundante, que você está perdendo muito sangue, qual o cuidado indicado? Aplicar a técnica de garroteamento. Garroteamento pode ser também que você encontra na prova escrito garrote. Quando fala garrote, nos lembra um novilho, né? Um boi jovem. É um garrote, não é um boi ainda, é um boi jovem. Mas não tem nada a ver. Tá? Esse garrote aqui é quando você pega um pano e amarra ali, dá um nó forte. Isso no braço, na perna. A gente costuma ver isso em picada de cobra, que também não é certo, tá? O pessoal tomou uma picada de cobra, foi lá, fez um garrote, que é para o sangue não espalhar pelo corpo, inclusive é um erro também. O garrote não deve ser utilizado no estancamento de sangramento abundante, para conter sangramento abundante. Beleza? Não deve. Então aqui está fora. Fazer compressão no local do sangramento. O que é compressão? É comprimir, fazer força. Pega um chumaço de pano limpo, coloca sobre o ferimento e pressiona com força. Isso pode. Então aqui, ok. Dá bastante líquido para a pessoa ir tomando? Não, gente. Água, líquido, quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Não pode dar líquido para uma vítima de acidente de trânsito sob suspeita de lesão interna, sob suspeita de uma hemorragia interna. Você não sabe, vai que ela está com hemorragia interna. Você dá um copo d'água para ela, é a mesma coisa que dar um copo de veneno. Então, não. Utilizar um torniquete para estancar o sangramento. O torniquete é o garrote aprimorado. Sabe aquele pano que você passou e deu um nó? Você vai e bota uma caneta, uma estaca de madeira ali, prende naquele garrote e vai torcendo aquela caneta, aquele trem que você colocou, ele vai servindo de torneira, vai apertando, até existe essa técnica e ela é utilizada por profissionais. Nós, leigos, não podemos usar. Beleza? Então, fora torniquete, garroteamento, só profissionais. Nós vamos ficar com esse aqui, ó, fazer compressa no local de sangramento e pronto. Questão de mecânica. No sistema de arrefecimento é o sistema que cuida da temperatura de funcionamento do motor. É ele que controla, mantém o motor na temperatura adequada. A finalidade da válvula termostática, veja bem, válvula termostática é um dispositivo do sistema de arrefecimento. Vamos pensar aqui para quando vocês virem esse termo ou termos parecidos em outros tipos de questões diferentes desses, vocês saberem responder porque entenderam, não porque memorizaram ou não porque decoraram a resposta. Válvula é um local, é um dispositivo que abre e fecha, permitindo ou não a passagem de algum fluido, seja ele líquido ou gasoso, às vezes até pastoso. Não estou falando dessa válvula, é qualquer válvula. Quando fala válvula, esquece a questão. Estou dando para você um conceito de válvula. O que é válvula? É um dispositivo que abre e fecha, controlando ali a passagem de um tipo de fluido. Fluido pode ser água, líquido, pode ser gás, pode ser pastoso. Imagina o seu botijão de gás dentro da sua casa. Ele tem uma válvula ali. Quando você fecha aquela torneirinha, você fechou a válvula, o gás não passa. Ok? Aqui é uma válvula termostática. Esse termo vem de quê? Vem de térmico. Térmico é temperatura. Então, ela é uma válvula que tem a função de abrir e fechar, permitindo ou não a passagem de algum fluido, mas que ela é acionada de forma
termostática. É a temperatura desse fluido é que vai determinar se ela vai deixar esse fluido passar ou não. Bom, agora que você entendeu esse conceito básico, você vai entender o seguinte: o motor do carro está lá funcionando e ele vai esquentando, chega num ponto que ele não pode esquentar mais. Aí o sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor precisa entrar em ação. Como é que ele sabe que está na hora dele entrar em ação? Por causa dessa bacana aqui, ó, essa válvula termostática. O termo, não é, de temperatura, percebe que a água que está vindo do motor para circular ali está numa temperatura muito alta, por isso que é o termostática, está numa temperatura muito alta. Então essa válvula abre e permite que a água circule. O fluido, no caso aqui, é a água que está circulando entre o motor e o radiador, no caso, que é um dispositivo, o principal componente do sistema de arrefecimento. Então vamos lá. No sistema de arrefecimento, a finalidade da válvula termostática é diminuir o fluxo da água. Não é diminuir o fluxo da água. Impedir a passagem da água do radiador para o carburador. Em alguns casos, ela até vai impedir. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Enquanto ela estiver fechada, essa válvula estiver fechada, ela impede a passagem da água, né? Ah, mas tem um problema aqui, ó, a passagem da água do radiador para o carburador. Não. O correto aqui seria radiador. Carburador é do sistema de alimentação, cuida de combustível, não tem nada a ver com água que controla a temperatura do motor. Uma pegadinha do Detran, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, bem assim, parecido, né? Carburador e radiador. Até eu li rápido, quase que eu caí, tá vendo? Tem que ficar esperto. Então, carburador não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Carburador é sistema de alimentação, combustível. Aqui é radiador. Então, tá fora. Indicar a temperatura quando o fluxo da água diminuir, não vai indicar a temperatura. O que vai indicar a temperatura é o que está lá no painel do seu veículo, né? E não é nem a água diminuir, é quando a água aquecer ou esfriar, né? Então aqui está fora. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Ah, aqui, ó, olha o nome da peça que eu falei com você, ó, radiador. Aqui, ó, radiador, viu? Isso aí, o motor estava quentão. A válvula termostática percebeu que a água estava vindo muito quente do motor e permitiu que essa água saísse do motor e fosse para o radiador, para quando a temperatura ideal for atingida. Aí ele faz ali a troca de água com o radiador, né? O motor esquenta, manda a água quente para o radiador abaixa a temperatura daquela água e devolve para o motor. E fica ele trabalhando para manter controlada essa temperatura do motor. Letra D é a resposta. Mais um aí de direção defensiva. A colisão, alguma coisa, quer saber o nome dessa colisão, né? Tá aqui, ó, é uma dessas alternativas. É caracterizada por envolver apenas um veículo. Aí nós estudamos em direção defensiva vários tipos de colisões. Colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão lateral, colisão nas ultrapassagens, tem todo tipo de colisão. Mas tem uma colisão que a gente estuda lá, que ela é caracterizada. O que é caracterizada? Identifica ela. O que identifica ela? São duas coisas. Ela é uma colisão que é grave, ela é muito grave. Normalmente, a vítima dessa colisão, desse sinistro, digamos assim, ela morre, vem a óbito, ou fica gravemente ferida, de maneira que ela não consegue contar o que aconteceu. E no que ela não consegue contar o que aconteceu, vira uma colisão misteriosa. E ele envolve apenas um veículo, tá? Um veículo. Então são essas duas características da colisão misteriosa, que é a letra D, que é o que vai encaixar aqui, ó. Ela é muito grave, onde a vítima vem a óbito ou fica gravemente ferida, de maneira que não consegue contar o que aconteceu e envolve apenas um veículo, tá? Caiu essas duas características para saber, a colisão misteriosa. Então, a gente lendo agora, completando, ficaria assim, a colisão misteriosa é caracterizada por envolver apenas um veículo e a sua vítima fica gravemente ferida ou vem a óbito, coisa assim. Letra D aí. Direção defensiva aí. Quando o sinal do semáforo abrir para o seu veículo e um pedestre estiver atravessando na sua frente, você deve fazer o quê? Dar-lhe uma bronca? Quem acha que essa aqui é a boa? Claro que não, né, gente? Essa aqui é aquela absurda, que você já chega eliminando.
Descer do veículo e ajudá-lo na travessia? Não. Costuma o Detran, para tentar te induzir ao erro, colocar assim, não coloca que é um pedestre, não fala assim, um idoso estiver atravessando, ou uma criança estiver atravessando, ou uma gestante estiver atravessando. Eles trocam aqui o pedestre por idoso, para te sensibilizar e você pensar assim, eu vou descer, vou lá ajudar ele a atravessar. Cara, não é isso que você tem que fazer. Você tem que ficar paradinho. Você estava lá parado, o semáforo estava fechado. Aí essa pessoa começou a atravessar, seja um pedestre, um idoso, um gestante, uma criança, qualquer um. Começou a atravessar. No meio da travessia, o sinal abriu para você. A maioria dos motoristas, eu digo a maioria mesmo, começa a puxar o carro apertando aquela pessoa ali que está atravessando. Se você fizer isso, é infração de trânsito, tá? Infração de trânsito, não pode. E é óbvio que a direção defensiva não vai recomendar que você faça isso. Então você tem que ficar com o carro paradinho, imobilizadinho, esperando aquela pessoa concluir a travessia para depois você prosseguir. Então você não vai descer do veículo e ajudar ela a atravessar, não. Nem buzinar para apressar ela. Você vai simplesmente aguardar que ela conclua a travessia. Combinado? Assim, né? Meio ambiente é o assunto dessa questão e ela nos traz o seguinte: conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Significa que existe um nível de tolerância. Todo veículo emite alguma fumaça, algum gás, algum material particulado dentro dos níveis fixados por meio de resolução, uma espécie de norma do Conselho Nacional de Trânsito. Vale para todo o Brasil, tá? E quando o seu veículo está expelindo aí fumaça, gás, partícula acima do fixado pelo Conselho Nacional de Trânsito, é o quê? É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito? Não. Tolerável é dentro dos limites, dentro dos níveis. Aqui está falando acima, superiores aos fixados pelo CONTRAN. Se está acima do fixado, não é tolerável, é infração, pode caracterizar inclusive crime ambiental, tá? Não pode. Letra B, agressão ao meio ambiente? Sim. Sujeito a multa? Sim, com certeza. Talvez seja essa a resposta. Vamos analisar as demais. É um tipo de poluição sonora. Poluição sonora é excesso de barulho, ruído, né? Fumaça não faz barulho, gás não faz barulho, partículas não faz barulho, material particulado, né, que sai pelo escapamento. Então não é a letra C. É perfeitamente legal? Não, se não é tolerável, porque não é legal, né, gente? Letra D está fora, B de bola é a resposta.